Bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês, para quem está acordado, que eu sei que não sei quando é que vocês vão escolher, vejam que vocês assistem os vídeos, mas qualquer hora que vocês assistirem, tenham um bom dia, tá bom? Eu quero terminar hoje o capítulo 4, que é a máscara, representação de um personagem, né? E essa semana muitos alunos tiveram a experiência de fazer uma máscara. É engraçado que cada um faz alguma coisa que se identifica, não é isso? Atividades maravilhosas. Eu fico sinto muito porque a gente não está tendo uma aula presencial para que eu pudesse fazer uma exposição de todos os trabalhos maravilhosos que vocês já fizeram. O 8º ano, o 7º ano, vocês com a máscara, o 7º ano com gravuras e o 6º ano com trabalho reciclável. Maravilhoso, tá bom? E se esse ano retornar e tiver ainda a feira, vocês têm que guardar para colocar na feira, tá bom? Então tá, gente. Continuando, nós vimos na aula passada sobre a importância da máscara para o Carnaval de Veneza, não é? Como a máscara lá, as máscaras lá são feitas e são caríssimas, né? Vocês lembram que ela são de 3 pontas. Os homens, ou melhor, os homens usam chapéu 3 pontas e as mulheres usam máscaras que são nas cores prateada, dourada, né? E são máscaras caras. A festa de carnaval lá dura 10 dias e é um carnaval muito caro, porque lá a gastronomia, os passeios, tudo lá é muito caro. Europa, né? Outro mundo, tá certo? E hoje nós vamos falar também da questão da máscara na Grécia, vamos falar da máscara no Brasil e da máscara também para os africanos. Certo? As máscaras é uma coisa, assim, tudo que a gente vai falar de história tem um pezinho lá na Idade Antiga, na pré-história, ou melhor, na idade antes da escrita, na história antes da escrita. E foi também na pré-história que as máscaras começaram a ser fabricadas, né? Eles usavam as máscaras em rituais. Como é que a gente sabe disso? Tá tudo lá registrado nas pinturas rupestres. Eles diziam, os antigos, que as máscaras eram o corpo das almas e que por meio delas o homem apresentavam a seus deuses, tá? Que a máscara era o corpo das almas e que através dela, usando as máscaras, os homens podiam apresentar a seus deuses e também podiam enganar os deuses, aqueles deuses que eles queriam enganar, afugentá-los, afastá-los ou também até defendê-los. Então eles usavam as máscaras com essas 3 funções, para se apresentar a seus deuses, mas também para se esconder dos deuses, aqueles deuses que eles temiam, né? E também para defendê-los. Na Grécia, a máscara se chamava persona. E daí não é difícil deduzir que quem colocava uma máscara era chamada de personagem, né? Que virava um personagem e era usada mesmo para representar. Você vê que agora, quando a gente vai falar no carnaval no Brasil, a máscara aqui não é usada só no carnaval. Na verdade, a gente tem máscara no carnaval, é usada. Muita gente no carnaval, né? Ele aproveita o carnaval para colocar máscara ou para sair no bloco das mulheres, os homens no bloco das mulheres, aquela coisa toda, né? Você cria um personagem. Veja, na Grécia era chamada de persona. E quem usava personagem. E no carnaval o Brasil tem muito disso, de entrar no carnaval, porque no carnaval tudo pode. Botar uma roupa diferente, botar uma máscara e ser um personagem, né? E se transformar naquilo que a pessoa talvez até gostaria lá no íntimo de ser, não é isso? Mas também temos máscara no carnaval, na Páscoa. Na Páscoa a gente tem o Papai Noel, uma pessoa que se veste de Papai Noel, e é comum a gente entrar nas lojas, tá todo mundo lá com a Bárbara ou com o gorro, né? Colocando, é a máscara do Papai Noel, se colocando, se vestindo de forma diferente. E tem também, eu falei o quê? Na Páscoa, no Carnaval e no Natal, né? Então talvez o Brasil seja um país onde as pessoas usam mais máscaras, né? Falando assim culturalmente e falando também filosoficamente, né? Que o Brasil tem mania de representar, dependendo da situação e da necessidade.
tá bom? E agora nós vamos falar, por último, dos africanos. Vocês sabem que a África é a continente africano, né? Então é um continente muito grande, então tem várias etnias diferentes, tá? Quando eu falo em etnias, o que eu quero dizer? O que significa a palavra etnia? Antes a gente estudava assim que o Brasil era um país de 3 raças, o branco, o negro e o índio. Hoje não se fala mais raça. Hoje o Brasil é um país de uma raça só, a raça humana. Ah, mas tem pessoas de traços diferentes, de cultura diferente, pessoas que têm os olhos puxados porque são descendentes de orientais, são pessoas da pele amarelada, são pessoas, os negros, africanos. Então, professor, então se não tem raças diferentes, então por que as pessoas são diferentes? Nós somos de uma raça só, que é a raça humana, mas nós temos cultura diferente, traços físicos diferentes, então isso é a nossa etnia. Então, a África é um país, o continente africano muito grande. Então, tem várias etnias, vários povos diferentes, com várias culturas diferentes. Por isso que a África, quando foi colonizada pelos europeus, né, principalmente pelos ingleses, pelos franceses, né, por outros povos europeus, foi tão difícil para eles. Porque muitas vezes ela foi dividida e às vezes uma tribo tinha que dividir, ficar com francês, outra com os ingleses, outra com o norte-americano. Foi um povo que foi muito dividido e que sofreu muito. Então, a máscara sempre teve assim um significado muito importante. Então, cada etnia, cada tribo tinha o seu jeito de fabricar a máscara. O artista, aquela pessoa, o escultor que fazia a máscara, ele tinha até hoje muito prestígio na sociedade. Ele tinha, numa camada social, ele às vezes ele estava acima de um agricultor, de um fazendeiro. Ele tinha muito mais importância. E muitas vezes eram até protegidos, né, dos reis, daquele que estava lá na camada social mais alta, dos nobres. Porque quando um escultor ele fazia uma máscara, ele não era só como a gente representando disfarçando, não. Na verdade, ele representava toda a coletividade, todo o povo, toda a aldeia. Então, numa máscara, você conhece a história. Quando você vê uma máscara africana, não é só uma máscara, você está vendo a cultura, você está vendo os valores, porque tudo isso uma máscara representa. Vocês estão entendendo? Então, essa profissão de fazer máscara, essa arte era passada de pai para filho, né? Tinha muita importância. Mas quando uma pessoa queria da aldeia queria ser, ele poderia sim começar como aprendiz, né, com aquele mestre, aquele que fazia, e se tornar depois um escultor, né, de máscara, tá? Então, gente, lembrando, voltando, o continente africano é grande, enorme, dividido em tribos. Cada tribo tem sua história, tem sua cultura, e lá existia uma disputa muito grande, né? Uma rivalidade, às vezes uma rivalidade muito grande. É uma das explicações que é possível dizer por que os africanos foram escravizados. Porque eles tinham muita rivalidade. E quando uma tribo conseguia se sobrepor à outra, né? Então eles pegavam aquelas pessoas e vendiam como escravos, né? Os próprios africanos vendiam seus irmãos negros para os europeus para ser escravos aqui no Brasil. Então, como era um povo dividido, eles tinham cada tribo tinha sua cultura, tinha seus valores, né? E isso eles representavam aonde? Eles representavam nas suas máscaras. A maioria era feita de madeira, mas dependendo da condição social de quem mandava fazer, eles enfeitavam com pedra preciosa, com ouro e tudo mais, né? Deixa eu ver o que é mais que falta eu falar. Já falei tudo, tá? Resumi aqui esse capítulo de vocês falando sobre a máscara, tá bom? Sobre a importância da máscara para cada povo. E nós falamos, voltando um pouquinho, nós falamos do carnaval em Veneza, falamos um pouco da máscara no Brasil, falamos também da máscara nos gregos, né? Persona, que para ele ser persona, que colocava a máscara era o personagem, que era também usada muito no teatro grego, né?
E também falamos também para da importância da máscara para os africanos, né? Da importância que tinha o escultor e que era usado também, basicamente, principalmente nos rituais religiosos, certo? Então, é isso, tá? E a gente volta na próxima aula. Vocês já fizeram a atividade, então não fica nenhuma atividade agora nessa aula, tá certo? E você, responda aí, qual é a máscara que você usa, hein? Um bom dia para vocês.